Tem várias partes de comemorações que você fala extensões, você está falando que 9.5, 9.3. Se for extensões lá dentro, é a estrutura dele mesmo, tá? Se não é só a coisa. Ah, pessoal, a 9 é só as versões anteriores que talvez você não tenha deletado. Se tiver pastas com o nome da versão, da Postgres 9.5, Postgres 9.4. Deixa eu só baixar o instalador aqui de novo. Porque eu acabei deletando da pasta do ISO, né? E nele lá tá o instalador. Só botar aqui a 9.5, 32 bits, que é essa nossa aqui. Ele até melhorou a telinha dele, tá mais amigável. Pessoal lá. Só que é rápido, 2 minutos. Então, o que eu tô fazendo aqui é só a versão sozinha. Eu podia não ter desinstalado o ISO, entendeu? Sem problema nenhum. O problema que a gente pode ter no Postgres, tá bom? O Easy e o Postgres juntos na versão 10. Quando você usa aquele programinha de banco, que é o Warsal, acho, se eu não me engano. Que quem usa isso, se eu não me engano, é o Itaú, a Caixa Econômica, não sei se o Santander também usa. Então esse pessoal aí, quando eles usam, eles instalam um programinha nesse cara que é esse Warsal, certo? Se eu não me engano. E aí, depois eu passo aí no bate-papo. Ele acaba suspendendo o serviço do Postgres, ou seja, ele para de funcionar o banco. Eu não sei o motivo disso, a gente não sabe, e tem inclusive vários fóruns falando do mesmo problema, depende do nosso software, então ele para o Postgres em si. Então o que a gente está aconselhando? Quando você usa o Windows 10, principalmente, a gente pede para o cliente não acessar site de banco, ou seja, ele usar uma máquina virtual para isso ou outra máquina para aquilo, deixar o servidor sem usar isso, porque isso está causando... ele para o serviço do Postgres e o nosso serviço do Easy, todos dependem do Postgres funcionando. Então para tudo. Aí o cliente fica sem usar. Como o Jefferson até comentou aí, realmente ele é bem chato nessa parte aí. Ele fica dando esse trabalho direto. Então, sempre que o cliente tiver, tira aquilo e explica para ele que não é o que não deve ser usado por ali, tá? Então fica isso já para caso vocês começarem a pegar clientes assim, tá parando aqui o serviço do Easy direto, o serviço já parou de funcionar. Então já corre lá para ver se tem isso, quem já tiver algum instalado, e aí remover, tá bom? Acho que até esse. Acho que é aqui o. Acho que é esse aqui. É esse carinha aqui, ó. Aqui você fala como fosse uma banda, mas o nome é esse daqui, tá? O Warsal. Aí ele o banquinho dos bancos está usando, tá causando, então assim, ele é bem chato, tá gerando dor de cabeça considerável. Tá. O download tá acabando aqui. E a gente já executa ele. Quando a gente for instalar o banco, se a gente precisar instalar o banco manualmente, que não é o normal, tá? Nós estamos instalando porque vai que por acaso tenha dado algum problema. E aí você precisa instalar para ver a mensagem de erro, porque tem instalação suja ou algo do tipo. Era bom que se desse o erro aqui e simulasse. Se eu tiver que instalar manualmente, eu vou ter que fazer outro passinho, tá bom? Que é colocar a senha e a porta. Então vou lá, o Postgres está instalado. Depois do Postgres ele vai dizer aqui pra gente o que eu devo fazer. Então a gente vai fazer o que o Easy faz na hora que roda, tá? Cara, esse GB eu não vi acontecer, certo? Porque quando eu vi a caixa usando, certo, Ednei? Ele usou ele estava usando esse Warsal, entendeu? Ele até chama de outra coisa antes, no instalador é outra coisa, mas o serviço é com esse nome. Aí ele realmente, esse outro eu não lembro de ter problema não. Warsal é batata, com certeza. Ó, quando ele vai pedir a instalação, onde é que tá? Você vai dizer que vai ser no C, 2 pontos, ou onde você quiser. Aonde vai estar a pasta data, ó, tá vendo aqui o endereço que você queria saber, né, Jefferson? Ele vai criar bem aqui, ó, Program File, Postgres, a versão, /data. Então ele tá dizendo onde é que vai ser a pasta data. Aí ele vai pedir uma senha, qual a senha que a gente vai colocar? É aquela lá, 572600. Então, 572600. Toco no próximo. A porta é essa daí, padrão, 5432. Não tem nem como esquecer, ó, 5432, tá bom? Próximo de novo. Opa. Aqui no local pode deixar o default, mas eu coloco lá o português Brasil, tá? Português.
Beleza, e ele vai instalar agora, vai descompactar, né, e depois instalar o Postgres. Eu já podia ter o Easy aí, já podia ter o Easy. Lembrando, só que o Easy, só os executáveis, né, que nós estamos falando. Que aí o banco mesmo já tinha ido embora, que o Postgres ele faz isso. A não ser que você precise reinstalar por algum problema, tá? Então lembrar que se eu tiver instalado o Postgres, sem aquele pad 572600. Porta 5432. Isso, 5432. Tá terminando lá. Se der erro na instalação, gente, nessa parte da Database Cluster, vocês limpam tudo, tá, gente? Tem um programa chamado Revon Install. E aí é legal você limpar tudo com ele, tudo que for do Postgres, para poder instalar de novo. Às vezes ele tem isso. Aí esse finalzinho você desmarca, tá? Eu fico tentando fazer uns downloads lá. Pronto, então, o que a gente fez aqui, ó, só instalou, correto? Se eu rodar o instalador agora do Easy, ele vai criar os bancos manualmente aqui. Ó, 9.5. Esse outro aqui a gente não precisa mais. Não tem mais isso. Ó, repara que ele criou só o Postgres que é dele mesmo e não tem os bancos criados. Se eu rodar o instalador, mais uma vez, ele vai criar os dois, o banco do Easy, do PDV e do servidor. Mas eu vou criar na mão, para vocês verem como é. Então, ó, clico direito. New Database. O nome do banco é Easy Assist com A maiúsculo. Se eu errar, vai dar errado as coisas? Vai dar errado. Então, tem que colocar Easy Assist. Dou OK. Clico direito em cima dele, ele vai ter um restore, tá vendo? Então, eu vou restaurar a estrutura que eu tenho. Sabe onde é que eu pego essa estrutura? Lá dentro da pasta do Easy. Só que eu tenho ela aqui separada. Vou até mover para cá. Então lá dentro da pasta do Easy, ó, deixa eu fazer melhor. A gente não perdendo tempo. Deixa eu dropar essa daqui. Ó. Eu vou rodar aqui o Easy até pra gente ver os erros de serviço quando eu quero mexer nisso, tá? Então o que mudou só que a gente já tem um Postgres, tá bom? Eu podia usar o mínimo aqui? Podia. Porque o Postgres não tá lá não tá no completo, né? Tá só o mínimo. Eu iria criar os bancos do mesmo jeito. Então vou dizer sim aqui. A gente cria só de um para também não demorar muito. Instalando aí, terminando. Boa instalação. Isso, exatamente isso aí, Jefferson e o Ednei conversando aí. Realmente, quando a gente terminar, a gente vai ver qual o firewall que a gente vai liberar no firewall. E é bacana você deixar ativo sim, tá, o firewall, por questão de segurança mesmo, o firewall do Windows. Esse UAC é só para aquela pergunta que aparece assim, quer executar, a gente vai ver que quando a gente tocar no Easy, ele vai jogar aquela perguntazinha lá se quer deixar executar ou não. Então você diminuiria essa opção, essa pergunta, né, se ficar chato. Mas já o firewall a gente precisa assim, tá? Só terminar essa parte do banco, a gente faz o firewall, dá uma geral, e aí a gente tira as dúvidas todas de instalação em si. Aí a gente depois só parte para a própria execução, com a execução do próprios aplicativos, tá? Então tá construindo a instalação. Beleza, quando ele tá fazendo, acho que aqui já deve ter criado, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, então ele cria o banco do Easy e o banco do PDV. Se eu quisesse, eu acho até porque senão o tempo está avançando, se eu quisesse fazer um backup ou um restore, eu clico direito, tá? Se você reparar, ó, vou colocar até aqui, ele criou os serviços, ó. Vou colocar service.msc ou serviço no Windows 8, no Windows 10 que ele já acha, acho que talvez no 7 aqui também. Ele vai exibir os serviços do Windows. No serviço do Windows você vai ver tudo aquilo que a gente marcou para rodar, tá? Então, olha só. Ele abrir aqui.
Os serviços, ó, todo serviço do Easy começa com EA, tá bom? Então, a gente instalou manual, o que a gente fez até agora? Instalou o Easy normal, next, jogou para frente, contando que coloca só o serviço correto, que vai ser usado. E a gente ensinou também como desinstalava tudo isso, limpar mesmo, zerar, não ficou nada, né? Backup, nada, desinstalou tudo. E como instalava manualmente o Postgres. Depois que instalou manualmente o Postgres, rodou o instalador para ele criar os bancos, tá? Então a situação que vocês tiverem que resolver instalando o Postgres, depois pode rodar só o aplicativo. Pra gente não perder tempo agora nesse momento, depois eu mostro como é que é a questão do banco para a gente restaurar, tá? Então, ó, todos os serviços começam com EA. Então, ó, EA autoriza, dismove o server, tá todo mundo juntinho, ó. Então, todos eles criam EA. Todos eles também, eu tenho que fazer assim, ó. Vou lá no Guardian, clico direito, propriedades, vou ter aqui recuperação, reiniciar serviço. Na verdade, já tá fazendo, né? Automático. Antigamente, nas versões anteriores, a gente nem precisava, ó, já coloca. Então todos têm que estar a reiniciar serviço, tá? Caso o Windows falhe por algum motivo, ele consiga voltar, beleza? A outra coisa que vocês vão reparar é que a dependência dele é que o serviço do Postgres esteja funcionando. Por isso que se eu parar o Postgres, ó, Postgres 9.5 é o servidor do Postgres, se eu parar ele aqui, ó, ele vai dizer para mim que vai parar todos os outros serviços, ó. Por isso que aquele Warsal lá, quando, não sei se a pronúncia é essa, mas se aquele serviço lá bancário ele estiver parando o Postgres, vai parar tudo. Aí você vai ter aquela dor de cabeça, tá? Então beleza, então se eu digitar aqui EA, eu acho todo mundo aqui mais fácil. E tá aqui todo aquele serviço que eu instalei, estão rodando. Firewall. Depois que eu instalei, rodei, eu vou lá e digitar aqui Firewall mesmo no Windows. Se eu tiver antivírus que tem um serviço de Firewall, também vou configurar lá. Tá ok? Posso deixar ativo, não tem problema nenhum. Em configurações avançadas, ele deixa eu criar uma regra do firewall, tá? E aí que a gente vai fazer é criar essas regras. Eu vou criar uma regra de entrada, então clico com o esquerdo aqui, nova regra, porta, tá bom? Vou avançar. Ele vai me perguntar quais portas são essas. Eu vou dizer assim, ó, 7500. Você lembra que cada serviço que a gente olhou na apresentação tinha um aonde é que ele estava? Então ele tem que liberar aquilo, mas a gente libera logo um range maior, que se a gente criar algum serviço a mais nesse range, você não precisa alterar o seu cliente, tá bom? Então, ó, 7500-7510. No Windows eu estou dizendo, 7510. No Windows eu estou dizendo que todas essas portas aí, 7500 a 7510, devem ser liberadas. Tá bom? Então eu libero todas elas, ó. Permitir conexão. Vamos acrescentar uma aqui, deixa eu voltar. Além dela, vamos colocar uma vírgula e colocar 5432, que é a do Postgres, tá? Raramente ela é bloqueada, mas se tiver, a gente já libera. Permitir conexão, avançar. Vou dar um nome aqui de Easy Assist, só pra gente lembrar qual é. E depois disso, o velho concluir. Vou criar uma regra de saída. Também, raramente também está bloqueando a saída, mas a gente coloca por precaução. Porta do mesmo jeito. 7500-5510,5432, que é a porta do banco de dados. Avançar, ele já vem para padrão bloquear, você vai dizer permitir, tá vendo? Avança e o mesmo nomezinho, só pra gente perder. Perceba que ele vai ficar aqui, tá vendo? Ó, posso editar isso aqui. Ok, então eu não vou ter nenhum serviço sendo barrado pelo firewall do Windows e o firewall fica ativo. Se eu não souber de fazer isso, desativo o firewall. Se eu não lembrar, desativo o firewall, depois pega o conhecimento e faz, tá? Fechou aqui, ok. Beleza, então o que a gente... Alguma dúvida na instalação e na instalação manual do Postgres? O Jefferson, sobre backup, né? O Easy ele tem um lugar lá no retaguarda que a gente pode dizer para ele fazer o backup, só que não agendado, mas pode fazer o backup na hora. A gente ainda está criando essa estrutura. Mas o backup, como é que ele funciona? Você clica com... Ou você faz pelo retaguarda, a gente vai mostrar,
Ou a gente clica com o direito em cima dele e vai ter uma opção aqui, backup. Certo? Eu digo aonde eu quero salvar esse backup. Normalmente a gente aqui usa um padrão de colocar o nome do banco e a data, por exemplo, 2008/3/2017. Salvo ele, não precisa marcar nenhuma opção específica. Manda bala. Ele vai fazer o backup, a gente repete isso com o do PDV quando é máquina servidor, ou só do PDV quando só é caixa no lugar. Coloca o nome do banco e a data para a gente não se confundir. E ele vai tirar um arquivo lá que é esse backup, que a gente possa restaurar isso, para a gente precisar. Só termina o backup aqui, que dá, essa tremidinha dele aí é normal. E a gente faz depois o restore. Repara que se tiver assim, retorno 0, quer dizer que não deu erro nenhum e deu tudo certo com o seu backup. Às vezes dá 1, tá? Aí você olha se é alguma coisa grátis. Deu mais do que isso, não vai prestar não, né? Não vai prestar o backup não. Beleza, então o backup é desse formato daí, ou pelo retaguarda. A outra coisa que a gente faz, instalou tudo, fez o firewall, lá em arquivo de programas vai ter a pasta do Postgres, a versão do Postgres setar. Lembra que o banco fica nessa data. E aí eu vou ter aqui, ó, dentro da mesma data, ó, hba.conf, tá vendo, ó, pghba. Eu vou abrir ele aqui com um bloco de notas. E aí, ó, ele vai ter a estrutura do HBA dele, coloca inclusive aqui a gente pode ter time zone, não, time zone é no config, mas ele tem a questão do acesso, ó. Então o que eu tenho aqui? Vou expandir aqui para vocês. Aqui embaixo, vamos trazer para cá. Aqui embaixo, ó, eu vou ter o tipo de conexão que eu estou liberando, que está só liberando a conexão local, tá? Para que serve isso? Quando eu tenho caixas em lugares diferentes, ou que eu preciso acessar o retaguarda e acessar esse banco, eu preciso liberar. Davi, eu podia estar colocando o IP específico aqui? Podia estar colocando o IP específico. Normalmente a gente faz isso aqui, coloca ele todo. Então o que eu estou dizendo aqui nessa linha? Eu estou dizendo que eu estou liberando qualquer tipo de conexão para o banco de dados Postgres, tá? Conexão de qualquer lugar, na verdade, é isso que eu estou dizendo. Então eu posso dizer que vem de outra máquina na rede. Davi, eu podia colocar só o IP específico? Podia. A questão toda do IP específico é que você tem que manter isso. Então, se o IP mudar daquele cliente, você tem que vir aqui e editar esse IP. Então, a gente sabe que esse era o mundo ideal a nível de proteção. A gente sabe que, infelizmente, não dá para manter dessa forma. Raros são os clientes finais que têm uma estrutura de rede para ficar mantendo. Mas se ele tivesse, você teria que vir aqui e colocar também para o IPX, tá? Então, eu faço essa mudança e aí eu consigo esse ok. Beleza até aí? Entendido, pessoal? Alguma dúvida na instalação em si? Facinho, né? 11:43. Vou fazer assim. Então eu vou mostrar agora como seria para a gente fazer um restore de um backup desse que a gente fez. E a gente encerra a parte da instalação toda. Então amanhã o Gustavo vai perguntar para vocês se tem alguma dúvida anterior, se vocês fizerem em casa. E ele já vai partir do ponto que a instalação já foi feita. Isso já foi feito, vai começar a mostrar para vocês como é que faz a integração e configura um PDV básico, tá bom? Que aí a gente abre o retaguarda e tudo. Isso aqui a gente fica às vezes ali na vontade de mexer, mas hoje é mais a estrutura. Vamos lá. Então, repara, eu vou tentar fazer um drop, tá bom? O que ele vai me dizer? Na verdade ele está tentando aí, né? E ele vai dizer que tem 23 outras sessões acessando ele. O que ele está me dizendo é que esses serviços aqui estão todo mundo trabalhando apontando para o banco. Então eu não posso renomear esse banco ou excluir esse banco porque tem outras coisas acessando. Então vamos supor que nós estamos trocando de máquina, certo? Então a gente já trocou de máquina, a gente fez um backup por algum motivo. Estamos restaurando nessa máquina agora, eu fiz a instalação limpa. E ele instala o banco zerado. Só que você tem um backup seu. Não é que você quer reaproveitar aquele backup. Então vou lá, paro aqueles serviços, vou usar aqui o atalho de parar pelo post que é mais rápido, mas eu paro cada serviço daquele, ele está parando cada serviço daquele.
que está acessando. Assim eu vou poder renomear ou excluir o banco. A gente aconselha que renomeie, porque caso der algum problema você precisar voltar ao banco, você volte, a não ser que seja um banco vazio, tá? Então eu inicio aqui o banco. Os serviços estão todos parados, ó. Beleza? Vou lá. Só atualizar aqui porque ele perde a conexão. Aí agora sim, ó. Na verdade, como eu já tinha colocado para dropar, né? Ele já dropou. Tá vendo? Ele já foi lá e deletou. Eu vou criar aqui um na mão. O bacana que a gente aconselha é fazer isso aqui, ó. Quando vocês tiverem, ó. Tiverem que fazer algum backup, restore específico. Renomeia aqui, coloca um nome qualquer. A gente coloca old para dizer que é o antigo. E assim não vai achar mais esse, eu posso criar os novos. Então vou criar aqui só o do Easy para vocês entenderem. Ó, Easy. Assiste, lembrar do nome, tá, gente? O A maiúsculo, o P maiúsculo é do PDV. Chitazinho que já existe. Deixa eu ver aqui. Ah, porque não tinha dropado. Então eu vou dropar ele aqui. Vou renomear ele aqui. Ele vai se chamar Old, tá bom? E vou criar um novo. Então, vamos supor que eu fiz a instalação do zero e vou agora só que subir o backup. O backup, lembrar de estar na mesma versão que você estava, tá? Que o executável tá. Se não tiver, a gente vai rodar um programinha aqui que eu vou mostrar. Então, Easy Assist. Ok. Criei o banco. O banco tem algo dentro? Tem nada dentro. Eu vou lá, clico no direito, Restore. Seleciono onde meu backup tá. Bom? E mando abrir esse backup. Depois, Restore também. Então aquele backup que a gente tinha, ele vai restaurar tudo para lá. Beleza até aí? Depois disso daqui, restauramos o que tinha de restaurar. Se esse banco não te, ó, deu tudo ok, tá vendo? Ó, zero aqui, ó. Vem aqui este code zero. Done. Se eu quero depois que eu restauro, eu não tô na mesma versão, ou seja, tinha a versão anterior, mas lá no Easy você só baixa a última, correto? Baixei a última versão, instalei. Eu quero deixar esse cara na mesma versão, é só eu vir aqui, ó, dentro da pasta do Easy. Eu vou ter aqui o nosso, a gente chama de DB Check. Só abrir aqui. Pronto, é ADB Check, tá vendo? Esse ADB Check é para o que? Atualizar o banco para a versão que eu instalei aqui. Então essa versão, a minha é 52.3. Vamos supor que era 52.2 que eu tinha um backup. Então ele não vai funcionar, eu simplesmente subir. Então tenho que vir aqui depois, executar ele. Ele vai rodar só ele lá. Lembra que a instalação chama? E ele vai deixar na versão mais nova. Pronto, só isso. Davi, mas eu não já rodei o instalador, ele já fez isso? Fez. Só que ele criou um banco vazio. Como você trouxe um backup de volta, esse backup não sofreu essa atualização. Por isso que tem que fazer manualmente nesse ADB Check. Ok? Então, recapitulando. Fiz a instalação de tudo. Ah, depois eu lembrar de subir o serviço, tá, pessoal? Eu vou subindo cada serviçozinho desse aqui para deixar tudo funcionando. Então, deixa eu só subir mais um aqui. Então, recapitulando, a gente foi lá, fez a instalação, ensinou também como é que instalava só o banco de dados, o que a gente tem que colocar, e depois como faz um backup, como faz um restore, o que libera no Fire e o que libera no PGHBA, que é o configzinho do próprio post para poder liberar as conexões, tá? Eu vou subir aqui só esse integrador, que vai ser o passo de amanhã, e vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Todos os serviços, se a gente lembrar da apresentação, ele diz qual a pasta que ele é acessível, né? Então vamos lá. Como eu estou local, eu vou colocar localhost, 7503, que é onde o serviço do integrador tá bom? /ADM. Ele abre isso aqui. Davi, quer dizer que eu tivesse outro serviço. O replicador, por exemplo, deixa eu ver que ele não está ativo ainda, deixa eu ativar. O replicador, ele fica na 7501. Então eu vou lá. Se eu for localhost ou IP da máquina servidor, tá bom?
para acessar de qualquer lugar, contanto que eu estiver na mesma rede. Ficaria o IP, 2 pontos. Ele pede mesmo login. Então eu vou lá, ó. Você não é para aparecer não. Proabacus, usuário. Então sempre o login, ó. É Proabacus e aquela senha nossa padrão, 572600. Então login Proabacus, senha 572600. Vou visualizar log e consigo ver os logs do serviço. Tá? Quando eu tiver debug, a gente vai ver que é tudo ok. Quando tiver critical, é um erro. E amanhã a gente já vai configurar isso daqui, ó. A gente vai mexer no config do integrador para dizer que ele está se comunicando com o banco X. Eu uso o SysPDV Server, então, no caso, nosso exemplo vai ser o SysPDV Server. E a gente vai dizer o que ele vai comunicar, se é Firebird, se é SQL, e vai deixar ele prontinho aqui também. Então, qualquer serviço dele é acessível por isso. Então, se eu for aqui, ó, o Abacus 572600, aí já é o replicador, eu visualizo o log do replicador. O que está dizendo para mim? Nenhuma licença encontrada, porque a gente não colocou IP, ou não colocou CNPJ, então ele não está pegando nada aí, senão ele nem passa carga, tá? Então não adianta você ter o dispositivo, o SysPDV Server lá com produtos, não vai se a licença não estiver ativa. Tá? A licença é ativada pro lado de cá, então é automático. Coloquei os meus dados no retaguarda, ele vai chegar no nosso servidor e a gente vai devolver. Vai dizer que está ok. Davi, a atualização dessa licença precisa ser feita online? Online, eu tenho que baixar alguma coisa? Não, ele é feito online. Então, todo mês ele é atualizado sozinho, contando que o cara tem internet. Beleza? Pode gerar uma chave offline? Pode, só que a gente tem que gerar para vocês essa chave offline. Mas, de forma geral, se o cara tiver uma internetzinha lá qualquer 3G, plugou, todo mês ele vai lá e pega essa licença automática. Pessoal, compreendido aí? Tá claro para todo mundo? Realmente deu para entender o que vocês queriam? Lembrando que a gente focou no conceito e focou na instalação em si. Então amanhã a gente focaria exatamente de onde a gente parou. Então isso aqui tem que estar bem claro para vocês. Tranquilo? Então, Edneide, tudo certo? O Alexandre, não sei se já voltou. O Jefferson. Eu sei que a gente não é no verme ali que a gente fala aqui para colocar a mão na massa, mas a gente tentou focar na base, tá? Então, sabendo o que é cada um serviço, por incrível que pareça, parece simples, mas a gente erra constantemente. Se a gente tiver isso bem claro, o resto de amanhã e depois vai ser tranquilo. O que eu vou pedir para vocês, tá? Instalem o Easy, já podem baixar e instalar. Quem já tiver a licença, já pode colocar o seu CNPJ no retaguarda. Quem não souber como faz isso, pode me perguntar que eu digo no Skype, por mais que vai ser visto amanhã. E vocês já podem ir mexendo ali nessa instalação, instala o post sozinho, vê se dá, olha a estrutura, trabalha nessa parte, entende os conceitos. Deu tudo certo, amanhã se não tiver, tira as dúvidas, a primeira coisa que você vai fazer. Eu sei que a gente atrasou um pouquinho e quero que amanhã a gente comece realmente às 9 horas, porque aí o tempo é curto para essas outras coisas, então a gente vai aproveitar o máximo que puder, para ficar de 9 ao meio-dia. E dá um intervalozinho no meio de 10 minutos para todo mundo tomar uma água. Hoje, como a gente começou tarde, a gente não deu esse intervalo. Beleza? Amanhã o primeiro ponto é a integração, seguida de PDV. E depois a gente vai para os outros dispositivos, HSON, cliente, etc. Todos vocês usam NFCE, algum de vocês usa SF, ou usa SAT, que a gente foca SF, né? Então a gente vai mostrar o SF, depois em seguida vamos mostrar o NFCE. Tem alguém usando o SAT? Porque aí a gente nem toca nesse assunto dele por enquanto. Vou te aproveitar esse tempo. Então pessoal, eu vou encerrando por aqui. Mas assim, o objetivo é você sair daqui sabendo bem utilizar, sabendo bem para que serve cada coisa. Já sair para poder implantar ali o básico, configurar na base de vocês. Então pessoal, agradeço a vocês aí a paciência dessa manhã.